Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Rafael e a gente está começando mais um episódio do nosso Homecast. E hoje a gente está com um casal muito especial, muito fantástico, que eu creio que vai edificar muito a vida de vocês. Então eu peço, por gentileza, fique até o final do vídeo, acompanhe o vídeo inteiro, porque existem temas que a gente vai abordar que com certeza são temas que você gostaria de falar, gostaria de conhecer e quem sabe agora é a oportunidade de você anotar algumas coisas diferentes, tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e principalmente compartilhar com muitas pessoas, porque querendo ou não, essa mesa vai ser uma mesa muito especial, tá bom? Então, sem mais delongas, pastor Richard, pastora Rayane, posso dizer assim, né? Eu gostaria que você... Já começa um pouco... Meio polêmico, né? É. Mas me diz, pastor, já vamos começar então. Para falar sobre essa questão, se é polêmico, por que não, pastor, meu amigo? Primeiramente, quero agradecer, Rafa, o convite, né? A gente tá aqui, pra gente é um prazerzaço estar aqui com você, amigo. Nesse podcast, nessa igreja, que a gente tem um carinho muito grande, né? Você como meu amigo. Primeiramente, agradecer o convite, muito obrigado mesmo. Que isso, é uma fica à honra. vontade. E eu vou deixar a Rainha responder essa pergunta. Porque para mim, o pastor eu já aceitei, né? Foi difícil, mas já aceitei. Mas para ela ainda É algo mais complexo, né? Ela pode falar melhor que eu. E só uma ênfase, pessoal. Para vocês que não sabem, eles foram pastores aqui na comunidade nossa, estiveram aqui com a gente desde o começo e que atualmente estão migrando em novos mares por aí. Então vamos lá, Rayane, fala aí pra gente. Olá, pessoal. Rafa, também quero deixar meu agradecimento a esse convite. Não esperava, mas pensei que era só ele, mas muito obrigada. Para mim também é uma honra, como o Richard já contou muito bem. A gente tem um carinho muito grande por esse lugar, pela sua vida, né, por cada um que faz parte aqui da Home hoje. Então, muito obrigada. Né? Em questão do pastora, a gente já começou um pouco pesado. Então, antes, a não ser que você não queira falar agora, mas se não, vocês podem falar primeiro até onde vocês caminharam, um pouquinho da jornada de vocês, para a gente poder chegar nesse ponto pastoral. Pode ser? Então, primeiro de tudo, quem são vocês hoje? O que vocês já fizeram até hoje na jornada cristã de vocês, meus irmãos? Amém. Quer responder? Tá. Bom, eu sou o Richard, tenho 27 anos, esposo dessa mulher maravilhosa, a Rayane, que está aqui do meu lado, aí, pai de 2 filhos, o Noah e o John. E, assim, eu comecei muito cedo no ministério, né? Sim. Comecei com 14 anos, mas o meu contexto sempre foi de igreja. Então, meu avô foi pastor há mais de 30 anos, o Rafa teve a oportunidade de conhecer, né? Graças a Deus, um homem de Uma Deus. benção, homem de Deus. Então, meu avô pastor de igreja, e como eu cresci e minha vida foi sem uma presença paterna, cresci com a ausência do meu pai, com a minha mãe morava com o meu avô, então tinha muito contato, né? Com a questão do meu avô, com a minha avó também, pastores de igreja, pastor da Deus e Amor, Assembleia de Deus, e andou por aí. E a gente cresceu muito nesse contexto, eu particularmente cresci nesse contexto de igreja. Então, desde pequenininho, Rafa, eu chegava assim, eu já até contei essa história para você, eu pequenininho lembro memórias de 7 anos, eu chegando assim na cozinha para tomar café, minha avó chamando para tomar café, e o assunto na mesa de café era igreja, cara. Não tinha como fugir disso, não tinha como fugir, tava no sangue. E a minha avó fazendo ali, e memórias frescas assim na minha mente, minha avó lavando louça, meu avô ali na mesa tomando café, e minha avó cantando o hino da harpa, e meu avô com a Bíblia na mesa. Então essas são as memórias que eu tenho desde pequeno, sabe? E assunto de igreja, irmão que dá problema, irmão que não dá. Então, a questão pastoral foi desde pequeno que eu tenho esse contato. Né? Então, eu fui crescendo nesse contexto. Então, 14 anos eu se batizo na igreja quadrangular, né? Fui para quadrangular nesse período, se batizo lá. E nesse período começa a minha jornada, cara. Na verdade, eu comecei como músico na igreja. Acho que esse é um caminho que a maioria faz, né? É música. Então, eu comecei como músico, tocando teclado, e tocava no Ministério de Louvor da Quadrangular. Fiquei ali por 2, 3 anos, e no Ministério de Louvor, e aí começou a aguçar algo a mais em mim, cara. Foi a questão da palavra. Eu comecei a ler, Deus começou a tocar no meu coração, me dar algumas... Foi bem mais cedo, né? Bem mais cedo. Tinha 14 para 15 anos. 14 anos eu comecei a pregar o evangelho, que era uma coisa assim, quem me conhece sabe, a minha esposa sabe. Eu era muito tímido mesmo. Medo de conversar com as pessoas, até hoje eu sou um pouco, tá?
Até hoje eu sou um pouco tímido. Eu tinha medo de conversar com as pessoas, Sim. medo de aquela timidez. Então, para mim, sempre foi uma dificuldade muito falar em público. Sim. Mas era uma coisa que queimava no meu coração. Então, aí eu comecei a desenvolver a palavra, comecei a pregar minha primeira pregação. Eu preguei na igreja que meu avô era pastor. Então, meu avô falou assim, na quarta-feira o Richard vai pregar. Meu irmão, quarta-feira não dava ninguém na igreja. Pedro, Thiago e João. Aí meu avô falou assim, não, o Richard vai pregar na quarta-feira. Irmão, ninguém acreditou. Na quarta-feira foi todo mundo, velho. Meu Deus do céu! Falei, meu Deus. E foi indo, cara. Então, minha jornada começou assim, né? Até o ponto que eu, já obreiro na igreja, líder de jovens, eu conheci a Rayane. E a gente se conhece, né? E como que é a sua parte da história, dona Rayane? Bom, eu também cresci nesse contexto, né? Eu nasci no famoso berço evangélico que Sim. a gente fala, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos, frequentavam, né, a Assembleia, então foi a igreja a qual eu cresci. E desde pequenininha também já fui muito envolvida. Então eu tinha oportunidade, eu cantava individualmente, cantava no grupo das crianças. Fui regente do grupo das crianças, já acho que com 6, 7 anos, já tinha esse cargo na igreja. Depois mudei, né, os 12 anos lá na Assembleia a gente passa para o grupo de adolescentes. No grupo de adolescentes continuei cantando e regendo também, continuei com esse cargo. E assim foi, até conhecer também, né, o Richard. E quando a gente se conhece, logo de início eu já vi e falei, nossa, esse daí tem um chamado. Esse daí tem algo a mais assim na vida dele. E o engraçado na minha vida é que eu cresci, né, nesse contexto de igreja. Mas eu sempre falava que eu nunca queria ser esposa de pastor. Nossa, cara. Pra mim, Aí Deus faz ao contrário. totalmente ao contrário. Tá Se você chegasse em mim e falasse, Rai, você vai ser uma esposa de pastor, eu falava, tá repreendido, não quero. Nossa, aí que Deus Não gosta quero. dele. Falou, vou Falava, moldar não o cara. quero. Exatamente. Eu já falei isso pra ele, eu falei assim, meu, o que eu vivo hoje é um contexto completamente diferente do que eu imaginava. Sim. Completamente diferente. Mas tudo mudou, né? Quando eu vi ele a primeira vez, ele estava pregando lá na igreja, eu nunca tinha visto ele. Sim. Embora a gente estudou na mesma mesma escola, ele escola, fala verdade. que já tinha me visto, mas eu não lembro dele. Não consigo normal, ter né? memória. É normal, Não né? consigo ter memórias. Mas eu lembro que eu estava num contexto da minha vida bem difícil. Aquele tempo que eu acho que todo cristão que já nasce nesse contexto assim passa, que é o pé na igreja, pé no mundo, né? Vixe. Que você está na juventude, onde você está na curiosidade, passando por processos, né, de conhecer o evangelho, de se conhecer, de saber o que você quer para sua vida. Então eu estava passando por uns momentos assim, difíceis, e eu lembro que esse dia eu fui para o culto e chegou ele, eu já falei, nossa, nunca tinha visto esse jovem, né? Mas enfim, fiquei quietinha lá no grupo, cantei esse dia, regi. E no final foi a surpresa. O pastor, hoje quem vai ser o preletor da noite vai ser ali o irmão Richard. Olha aí, tá vendo? Aí eu, eita, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Me fala a sua versão. Quando você viu ela, como é que foi, Varão? Cara, na verdade eu tava tão focado nesse dia. E Rafa, Não, é sério. ponto, e foi Tava isso que me muito chamou muito focado a na atenção. palavra, na ministração, que eu nem prestei atenção em nada. Mas um ponto que me chamou muita atenção nele foi exatamente isso, porque ele estava sentado no último banco, assim, na nave da igreja, e aqui ficava o grupo dos jovens onde eu sentava. E todas as vezes que eu olhava para ele não estava olhando para lugar nenhum, ou ele estava olhando para frente, ou ele estava de cabeça baixa, de olho fechado. Viu? Focado. Até hoje Por você é assim mesmo? quê? Até hoje, mano. Por que eu falo isso? Porque frequentava outros meninos na igreja. Sim. E você via que era completamente diferente. Eles estavam completamente dispersos ou estavam, infelizmente, de olho no grupo de jovens, as meninas que sentavam na frente. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção nele. Eu falei, nossa, ele não olha pra cá, mas que coisa. E eu queria que ele desse uma olhada, tipo, oi, eu tô aqui. Tá vendo a dica aí pra vocês, ó. Tô aqui. Foco e Deus prepara a bênção. Mas é um outro tema. Eu ia fazer uma pergunta. Continue. Enfim, ele foi ministrar, então, essa primeira vez lá. E foi uma pregação, assim, maravilhosa. Eu lembro que eu chorei do início ao fim. Caramba. Tinha um amigo meu, que ele também era um amigo bem... Estava na igreja, mas ao mesmo tempo não estava. Ele estava sentado do meu lado esse dia no grupo.
E eu nunca tinha visto ele chorando assim na igreja. E nesse dia da pregação eu vi ele parado assim, olhando fixamente e de cabeça baixa. E eu acho que até escorreu umas lágrimas dos olhos dele. Caramba. E eu lembro que foi uma pregação que falou muito comigo esse dia. E aí a minha prima estava sentada do meu lado, eu no meio, esse amigo meu do meu outro lado. E no final da pregação eu lembro que ele pediu para a igreja se colocar de pé para ele fazer uma oração. Detalhe, enquanto ele pregava, eu não sei da onde, mas eu abaixei a minha cabeça, fechei os meus olhos e em pensamento falei, Deus, prepara ele pra mim. Olha só, irmão. E dei uma risadinha por dentro. Sabe quando você fala aqui, você pensa e você fica... Enfim, o que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo aqui? Enfim, mas aí dei aquela risada, tipo assim... Deus ouviu, né, mano? Deus é ouviu bom oração, demais, né, mano? Enfim. Aí, ele pediu pra igreja se colocar de pé pra fazer uma oração. E nisso ele olha pro grupo de jovens e fala assim, ei, você? Aí a minha prima, eu? Aí ele, não, a do lado. Aí eu, eita, Senhor. Deus está mandando te dizer. E aquele dia Deus usa a boca dele tremendamente para falar comigo. Ele não me conhecia, a gente nunca tinha se falado antes. E chorei horrores, né? Aí finalizou o culto, fui ao banheiro. Na volta ele me cumprimenta, ele estava na porta da igreja, fez uma pergunta para mim que eu não lembro muito bem. Você lembra? E eu falei, Deus... Na verdade, aí sim, quando acabou aquela pressão do culto, você fica mais tranquilo. Aí sim você vai... Aí, né, Varão? Depois que acaba o culto, você vai dar uma olhada, fazer um 360, ver como que tá os irmãos e tudo mais, cumprimentar. E aí foi... Acho que eu cheguei em você e falei assim, olha... Quando que vai ser o culto de jovens? Porque o pastor nos tinha anunciado um outro culto de jovens que seria e tal. Aí eu fui perguntar pra ela, que ela era regente, né? Você era regente do grupo de jovens. Estratégico. Lógico. Aí eu perguntei quando vai ser o próximo culto de jovens e tal. E querendo puxar aquele assunto, mas vergonhoso, tímido, né? Aí entra a minha ação, porque como ele era tímido, eu falei, eu preciso do número desse rapaz. Mas como que eu irei pegar o número dele sem, né, ser aquela intrometida? Sim. Não posso ser assim. Aí acabou o culto, finalizou o culto. Detalhe, essa vez que ele pregou foi a segunda vez que ele tinha ido na igreja. Então, a primeira ele foi, só que ele não teve nenhuma oportunidade. Então, foi só olhares. E eu, no caso da minha parte. Só que um detalhe. A minha mãe, quando o viu, ela chegou em casa e falou pra mim. Falou assim, nossa, você viu aquele rapaz que estava na igreja? Que interessante. Eu, que rapaz, mãe? Nossa. Do que a senhora está falando? Não, interessante, né, e tal. Aí eu falei, Só que daí, isso ficou na minha mente. Então, por isso que a segunda vez que ele foi e pregou, eu fiquei ansiosa. E eu prestei mais atenção por conta do que minha mãe tinha ficado na minha cabeça. Eu falei, nossa, mãe, a senhora nem conhece o menino. E como tá falando assim dele, né? Mas, enfim, coração de mãe. Então, acho que ela já sabia. Já sabia. Ela, nossa, na hora que ele entrou na igreja, eu lembrei de você. Eu olhei pra você. E as duas dirigentes do grupo também falou. Chegou em mim depois e falou, Rai, quando ele entrou na igreja, eu não sei por que você conhece ele. Porque me veio você na mente. Aí eu, gente, o que tá acontecendo aqui? Deus tava trabalhando especial, irmão. Específica, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo Quando a gente vê aqui? por esse lado, realmente é... Não, assim, foram os detalhes. Eu falo que a nossa história teve os detalhes que nem eu disse, que eu estava passando por um momento difícil, né? Isso foi a primeira certo, vez, né? A primeira vez que você foi, eu estava indo para o curso de inglês que eu fazia, era num sábado. Sim. E esse dia eu acordei muito abatida. Eu lembro que eu estava dentro do ônibus e eu chorava no ônibus, chorava, o coração estava tão triste, tão abatido, e eu não sabia nem direito qual era o motivo, mas era um dia que eu tinha acordado muito angustiada. E eu chorava, fui pro curso, aí na volta, no ônibus novamente, eu lembro que eu olhei para o céu, comecei, as poucas forças que eu tinha, comecei a falar com Deus em oração, e eu falei, Deus, prepara para mim um homem, prepara para mim. E, à noite, no culto, chega ele. Mas é interessante, né, a gente analisar como que Deus trabalha, porque é no tempo certo de Deus, né, cara? É sempre no tempo certo. E nesse momento também, eu como obreiro, já na igreja, e também fazia essa oração, né? E como que Deus responde as orações que a gente faz, cara? Como que Deus é maravilhoso, porque a gente ora e fala com Deus e sempre pedindo para Deus direcionar a gente em tudo que a gente faz. E nesse momento eu lembro também que eu estava com as orações falando, Senhor, eu preciso de uma esposa, preciso de uma varoa. Tudo em dia, na verdade. Exatamente. Né? E a gente tava nesse sentimento, não naquela afobação, né? Porque a forma como você descreve foi uma coisa bem discreta. Sim, e espontâneo de Deus, assim. Porque muitas das vezes a gente se afoba, né? Pra ter as bênçãos de Deus. E a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer
colocar as nossas mãos, e quando a gente coloca as nossas mãos, cara, vem a frustração. Vem a frustração, acaba dando errado. Então, quando você descansa em Deus, e descansar em Deus é justamente isso, cara. Que nem ela falou, muitos meninos iam pra igreja e ficavam de olho nas meninas, e vice-versa também, né? A gente pode falar assim, né? Mas eu tava tão focado, cara, na obra que Deus tinha na minha vida, sabia que no momento certo Ele ia preparar que, cara, centrar, sabe? Então, esse é o tempo de Deus. Então, foi um tempo de Deus na nossa vida, né, mano? Sim. E no momento certo. E foi rápido, cara. Olha, pra você ter ideia, a gente se conheceu, na outra semana a gente começou a orar. Uma semana depois. Começou a orar em uma semana. Caraca, foi muito rápido. Foi muito rápido. Uma semana depois eu tava lá na casa do pai dela, da mãe dela, pedindo Já tava ela aprovado namoro, também, né? Já tava aprovado. falando com o Jago, um abraço pro Jago. Jago, falando com meu sogro, uma benção, Jair, minha sogra, e pedindo, né, ela em namoro. Aí, cara, foi tão rápido. A gente começou a namorar e depois de 10 meses a gente noivou e casou, cara. Depois de 10 meses, né? A gente noivou e casou. E a gente tá hoje, junto até hoje, né? 7 anos. Fizemos dia 12 agora. Dia 12 agora, 7 anos, 7 2 anos. filhos maravilhosos. Tá vendo? E Deus é bom, cara. Deus é bom demais. Gente, depois de toda essa jornada, vocês ficaram um tempo, obviamente, congregando em alguma comunidade. Sim. Porque não foi também instantâneo. Vocês casaram e já começaram a dirigir a igreja. Não. Vocês ficaram quanto tempo sendo pastoreados? Cara, nesse período, assim que a gente casou, ela tava no ministério dela, Assembleia, e eu tava congregando com meu avô nessa época. Vocês casaram, mas gente casou. ainda estava em ministério diferente? Quando a gente casou, assim que a gente casou, no namoro, né? Ela tava numa igreja, eu tava em outra. Quando a gente casou, aí a gente foi pro ministério Já do meu foi avô. imediatamente. A gente não teve nenhum período. Meu avô tinha um ministério, a qual hoje eu sou o pastor desse ministério, né? Meu avô já tá no Senhor, né? Tá descansando, e eu assumi como pastor agora local desse ministério, e a gente foi para esse ministério, e a gente tá lá até hoje. Então a gente ficou esse período, eu acho que uns 3, 4 anos, né? Sendo pastoreado pelo meu avô, e foi benção esse período. E depois, logo depois disso, a gente saiu de lá, desse contexto do meu avô, e veio para Roma, né? Foi onde a gente receitou o convite do Rafa para mim ajudar ele aqui, e foi um tempo preciosíssimo. Foi muito preciosíssimo. Eu falo com a Rayane que a gente... Porque nesse período, quando eu estava na igreja do meu avô, eu era apenas um obreiro, diácono, né? E já liderava jovens, a gente tinha essa função na igreja. Aí na pandemia, em 2020, acontece a pandemia, e a igreja a qual meu avô era pastor, e a gente acabou encerrando as atividades por causa da pandemia. Porque muitas pessoas dispersaram nesse tempo. Meu avô já de idade, ele decidiu dar uma parada, porque, né, com medo ali do surto que estava de gripe, e a gente deu uma parada. E foi onde deu uma baqueada na igreja, e muita gente saiu nesse período. E a gente ficou um tempo em casa, né, nesse período. Foi. E nesse período, foi onde você mandou mensagem pra gente. Foi, eu lembro. Lembra? Me ligou, pastor, preciso falar com você e tal. Nem pastor era, né? Richard, preciso falar com você. Que ainda não era pastor. Preciso falar com você. E foi onde a gente conversou. E você me fez o convite para estar te ajudando nesse ministério. E depois de tudo isso, a gente foi ungido a pastor, né? Com aquela cerimônia, meu avô que fez a unção. E foi bênção, cara, nesse período. Porque foi um momento de aprendizado para mim. Eu olho para trás hoje e vejo que esse período que a gente ficou aqui, que foi a primeira igreja que a gente pastoreou e pastoreamos juntos, né? Foi um aprendizado assim enorme. Vejo que quando eu olho para trás, eu vejo as experiências que a gente teve, sabe, o caminho que a gente trilhou. Sim, é Deus, cara, Deus, foi Deus, assim. Não tem como falar que não foi Deus. Sabe, quando eu olho as experiências, aquilo que Deus falava com a gente, os cultos que a gente tinha no começo, quem é mais antigo aqui sabe, né? Como que eram os cultos antigamente, os primeiros cultos, e como Deus falava, como Deus se movia, como Deus se manifestava em nosso meio. Foi um momento precioso, assim, demais, assim. A gente aprendeu muito, assim, na prática, né? Na vida pastoral. E como eu falei, graças à escola que eu tive uma escola muito boa, porque desde pequenininho eu acompanhei meu avô na sua jornada, e para mim foi uma escola, foi um discipulado de como se portar como um pastor, porque meu avô, 30 anos de ministério, um homem de Deus, e eu sou muito grato aos ensinamentos, né, que ele me deu. Então, para mim, foi uma escola, assim, passar por esse período com ele, ser discipulado por ele. E apesar de, por muito tempo, olhar para mim e falar assim, será que eu sou um pastor mesmo, né? E a gente ter essa dúvida, dilema, né? Será que é isso mesmo? A gente acaba vendo nos resultados, nos frutos, e como Deus direciona que
Deus é fiel e sustenta, né, o nosso ministério. Então a gente passou por isso, né? Então, já entrando nesse ponto, vocês tiveram muitos desafios. Quais foram esses desafios assim que vocês pontuam como os piores que vocês já passaram? Como pastores nessa experiência? Porque, querendo ou não, no começo a gente erra muito. Sim. A gente dá muita Demais. cabeçada, a gente falha bastante. Quais foram os que vocês viram que erraram, que falharam assim, que vocês falaram, putz, temos que melhorar nisso aqui e naquilo outro? Você começou. E aí já aproveita e já fica aquela deixa, né? Porque como pastor tá pastoreando, depois você já pode até falar sobre a sua questão com o título pastoral. Pastora. Como eu já havia mencionado aqui antes, né? Que eu não queria ser casada com um pastor. Então, quando eu o conheci, eu não imaginava que ele seria um pastor, mas eu via ele como eu posso dizer, no ministério mais itinerante mesmo, com a pregação e tudo mais, né? Então, quando ele veio e foi ungido, para mim tudo foi um baque, né? Eu falei, meu Deus, como assim? Agora meu marido é um pastor, né? Tem querendo ou não, essa responsabilidade a mais sobre os ombros. E eu, como esposa, vou precisar estar ativamente auxiliando ele nesse ministério. Só que, Deus, eu estou com dificuldade de me ver assim. Sim. Né? Então, para mim, né, falando individualmente aqui da Rayane, para mim, eu acho que a minha maior dificuldade nesse período foi a aceitação. Entendi. Né, desse chamado, né? Então, foi um período a qual Deus, até hoje, ele ainda trata muito no meu coração. Porque é algo que você ainda rejeita? Não que eu rejeito, eu assim... Tem dificuldade. Na questão, não na questão do ofício, mas assim, a questão da palavra mesmo, o título pastora. Entendi. Sabe? Eu sei que o meu marido, ele é um pastor e que eu pastorei junto com ele. Eu sei disso, que a minha função é pastorear junto com ele. Eu pastoreio junto com ele. Mas é que eu só tenho receio mesmo desse título de pastora Rayane. Eu sempre me incomodou mesmo. Eu falei assim, gente, eu nunca fui ungida a pastora. Eu não tenho essa unção sobre a minha vida. Né? Isso aí é uma unção do meu esposo, não minha. Interessante. Né? Então, é que nem eu falo, um médico ser casado com uma mulher não faz dela ser uma médica junto com ele. Sabe? Ele é médico, ela não teve o diploma de medicina, ele tem. Ambos são uma só carne? São, só que isso não se refere às coisas secundárias da vida, a um chamado, né? Que nem eu. Eu, por exemplo, não que eu seja cantora, mas eu canto. Ele já fala, amor, não consigo cantar, não dá, pra mim não dá, sabe? E como eu vou forçar falando, não, mas você é meu esposo, você tem que cantar junto comigo, sabe? Não cola, né? Então, pra mim, um dos meus maiores desafios foi esse, juntamente, né, com, como que eu posso dizer, com as pessoas sempre, a comparação, né? Então, porque tem pessoas que têm essa visão de tipo, não, mas se ele é pastor, você é a pastora e você precisa tomar essa posição de subir no altar e ministrar. E isso me pegou muito. Eu já chorei muito com isso. Eu chorei muito com isso, porque eu falei, Deus, então ele casou errado. Não era para ter sido eu. Já falei para ele. Eu falei, amor, você casou errado. Era para você ter casado com uma mulher que sobe no altar, que ministra igual você, que o fogo cai, porque ele tem o dom da palavra. O Lucas, ele é um mestre, ele ensina, ele tem... É dele, sabe? Você vê que é algo que flui na vida dele. Mas eu não cresci assim, eu cresci cantando, não subindo no altar ministrando. Não que eu nunca ministrei, já. Só que não é algo que eu tenho uma facilidade, eu tenho aquilo, sabe, recorrente na minha vida, né? Então, a cobrança, a comparação me machucava demais. Já me machucou muito, né? Só que hoje também é algo que nem o Lucas fala, né? A vida pra gente é uma escola. Então, eu fui me adaptando, sabe? Deus foi moldando meu coração, falando, calma, eu te conheço. Sua identidade está firmada em mim. Então, assim, vai com calma. O que as pessoas pensam é o que elas pensam e tá tudo bem. O importante é o que o meu pai tá pensando de mim, sabe? Hoje, desculpa cortar, mas hoje, se algum membro, alguma irmã procura você, é você que faz o aconselhamento pastoral, vamos dizer. Faço. A função em si, você ainda exerce algumas coisas. Acontece, às vezes, assim, as pessoas gostam muito de conversar comigo. É por isso que eu falo que cada um tem o seu chamado. Porque eu falo que Rafa, eu já me vejo muito mais aqui sentada com você, conversando e te aconselhando do que no altar. Entendi. Eu sou muito mais assim do tete a tete, sabe? Do olho no olho, da conversa. Tanto que todas que sentam comigo e conversam falam, Rai,
que bom que é conversar com você. Psicóloga, né? Você tem uma Agora palavra psicóloga. de sabedoria Sim. e não é algo que vem de mim. Eu sei que é um Espírito dom Santo. do Espírito que flui sobre a minha vida. Então, eu me vejo assim, eu me vejo aconselhando. Isso é muito Então, é bom. por isso que eu falo que eu complemento, eu acho, nessa função. Complemento meu esposo nessa função. Às vezes eu dou uma palavra, às vezes eu dou sim, sem problemas. Mas essa coisa de ser a pregadora, eu não sou a pregadora. Não espere que eu suba no altar e faça o fogo cair, porque Isso é essa muito coisa bom, da sim. teologia, não. Ele sabe todos os fundamentos de tudo. Se você me Pronto. perguntar, eu não sei te explicar muita coisa. Eu sei o básico do evangelho. Mas essa coisa toda da teologia eu não sei. Então, para mim, Rayane, a minha maior dificuldade nesse tempo foi esse. E a sua, meu querido? Complementando o que a Rani disse, eu acho que a identidade, né? Sim. Buscar a nossa identidade no Senhor é importante. Então, para mim, a maior dificuldade foi justamente buscar a minha identidade, de quem eu era. Porque eu não sei se é uma característica minha, pessoal, eu sempre fui assim, mas a desconfiança, cara. Desconfiança em mim mesmo, né? Eu não sei se, às vezes, algumas pessoas se identificam com isso, mas eu tinha desconfiança em mim, no meu ministério, na minha chamada. Mas Deus, ele sempre foi bom comigo, cara. Sempre confirmava de alguma forma e me mostrava, não, é isso, esse é o caminho. E uma coisa que a gente sempre faz, né? A gente sempre dá passos aonde o Senhor manda a gente dar passos. Sim. A gente nunca dá passos, vamos fazer isso que a gente está sentindo, vamos para esse lugar, sabe? Não, é sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, para mim, a maior dificuldade foi ter essa confiança de que Sim. Deus tinha me chamado mesmo. A gente já conversou sobre isso, Sim, sim. a gente já explanou um pouco sobre isso, porque no contexto que a gente vive, cara, e a gente vê muitas pessoas, e isso aqui não é uma crítica, tá? Mas é o que a gente vê, essa é a realidade dos nossos dias. A gente vê um contexto onde as pessoas estão abrindo igreja igual tá abrindo boteco, cara, igual tá abrindo bar. E sem o peso dessa responsabilidade, sem o temor do Senhor, que é o princípio de todas as coisas, Sim, sim. as pessoas querem. Porque não se dou bem nessa igreja? Porque o pastor falou isso e eu não aceito. Então, por essa rebeldia do coração, as pessoas querem abrir os seus próprios ministérios e já ter o título de pastor. Então, para mim, nunca foi assim. Eu sempre senti esse peso. O termo pastor, cara, é muito sério. Sabe? É muito sério você usar esse título de forma, sabe, vã. Então, para mim, essa desconfiança veio nesse sentido, de falar, cara, eu preciso estar próximo do Senhor para ouvir a voz dele, ser sensível. É isso que o Senhor quer de mim? Esse é o passo que o Senhor quer dar? Então, foi nessa dificuldade que eu tive, cara, nos primeiros momentos da minha vida, como pastor, de entender o meu chamado, de moldar a minha identidade e ter confiança no meu ministério. Hoje, eu me vejo mais como um mestre na igreja, eu até falei isso para você, Sim. do que como um pastor local. Porque a gente congregou junto e você sabe, eu tenho muitas dificuldades, acho que é a minha personalidade de relacionamento. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou um cara mais caseiro, gosto de ficar em casa, não gosto de conversar muito, tem essa dificuldade em mim. Então, mandar mensagem, irmão, como você tá? Eu deixo mais para ela. Sim. Né? E hoje tem os obreiros lá que me ajudam nisso daí, porque hoje na igreja, por exemplo, já falando do contexto do que a gente está inserido, hoje eu fico mais a parte do ensino. Fico mais a parte do aconselhamento especial ali para alguns irmãos. Mas essa questão do relacionamento eu sempre fui. É por isso que eu tenho dificuldade de me reconhecer como pastor. Porque um pastor ele tem que cheirar a ovelha, como diz o pastor Rafa. Né? Ele tem que estar junto, ele tem que estar próximo. Sim. Ele tem que estar envolvido ali com a questão da vida dos membros. E eu tenho essa dificuldade em mim, essa dificuldade de relacionamento. Então, para mim, sempre foi uma dificuldade também lidar com essa situação toda. Mas hoje, eu tô tentando me moldar para essa realidade, de estar mais perto, de estar mais próximo e complementando aquilo que Deus... Porque, como eu falo, a identidade vai sendo gerada em você conforme o tempo vai passando. Você vai tendo mais maturidade, você vai tendo mais jornada. Então, você vai entendendo o que o Espírito Santo quer de você. Então, como eu disse, hoje eu estou mais a parte do ensino, né? Sim. Hoje eu estou focando muito nisso, vou começar agora minha faculdade de teologia. Olha, então, eu tô mais focado nessa questão do ensino, cara, da igreja, que é um tema muito importante que a gente está... E a igreja lida muito bem, cara, com essas mudanças? Ela consegue entender? Que nem, por exemplo, você falou, você estava pastoreando, hoje você está nessa parte mais do ensino, tem essa dificuldade. Os membros, eles lidam muito bem quando você não responde uma mensagem? Hoje a gente está pastoreando e uma coisa interessante de se falar, né? Quando a gente começou aqui na Home como pastor, a média de idade era bem baixa. Então a gente pegou ali os adolescentes, os jovens, né? Da nossa idade. Então
você tinha que ter mais aquela preocupação, mais aquele zelo. Às Era vezes um tem tipo que falar. de linguagem. É um tipo de linguagem, falar mais de 2 vezes, Você né? tava amando em cima do púlpito É, pra poder dar uma desbaratinada. exatamente. Mas hoje a gente tá com um pessoal mais velho até que eu, né? A gente tem pessoas mais velhas que congregam com a gente ali. Não é difícil, não? É difícil, tem sua dificuldade. A Cada gente tempo. pensou que pastorear jovens era difícil, até que... Pastorear gente que já tem mais idade. Porque o jovem, você consegue ganhar dele, não ganhar, mas conversar com ele no argumento. Você consegue mostrar para ele que é mais o cara que é mais velho de idade, mais velho de crente, ele tem uma ideia fixada na mente dele que é difícil você tirar. Porque já tem 30 mudar. anos que eu vou Então na ele- igreja. Ainda mais um pastor jovem. Né? Mas graças a Deus, eu vejo assim, na igreja, as pessoas entenderem, sabe? Sim. Graças a E o Deus. respeito, Respeito, o assim, reconhecimento. reconhecimento. Faz total diferença. E a gente vê isso, graças a Deus, assim, a gente é muito grato. As pessoas reconhecerem o nosso ministério, de respeitar pessoas mais velhas, vir tirar conselho com a gente. Uma coisa muito interessante deles, né, que eu posso mencionar aqui, é que são pessoas, como o Richard já disse, mais velhas que nós, mais velhas até no ministério, né, pessoas que têm 20, 30 anos na igreja. Assim, o Lucas sendo bem mais novo que eles, mas você vê neles uma sede de aprender. Uau. Incrível. Tanto que a gente está tendo, né, amor? Toda semana a gente está tendo estudos lá. E sempre quando a gente encerra um tema, a gente já começa outro estudo. O Richard está levando esses estudos. E, Rafa, você vê que, assim, está sendo quebrado muitos... que antigamente, infelizmente, a gente sabe que tinha, né, aqueles ensinos que não é totalmente bíblico, né? Era coisas mais ali dos homens e tudo mais. E quando o Lucas abre a Bíblia, quando o Lucas leva o estudo, você vê todo mundo assim, ó. E as dúvidas surgindo, e aquela vontade de aprender. Nossa, então, mas não é assim, mas é assim. Nossa, eu não sabia disso. Você vê, você fala, cara, 30 anos de igreja, mas você vê que as pessoas não eram fundamentadas, sabe? Falta fundamento, sabe? Falta fundamento. Então, é algo que me chama muita atenção neles e que eu acho muito bonito. Eu falo que a humildade de a pessoa É porque a pessoa tem sentar... que ser humilde, cara. Exatamente. sentar e falar, não, você é mais novo que eu, mas O eu pastor mais reconheço, velho, o cara Eu mais vi Timóteo novo, falar agora. eu exatamente. reconheço o Paulo chamado já sobre a foi. sua vida e eu quero aprender com você. Isso é Deus que faz. Eu Exatamente. acho que existe essa questão da chamada, né? A gente entende a chamada ministerial como isso, né? Como um reflexo dessas coisas. Primeiro chamado ali por Deus, você é chamado por Deus, você sente pessoalmente esse chamado e os demais que estão à sua volta reconhecem. Então isso é a confirmação do ministério pastoral, né, na nossa vida. Então a gente vê a confirmação e Deus moldando tudo. Isso é maravilhoso. E hoje, atualmente, vocês não vivem full time para a obra, né? Vocês trabalham. Sim. Como que é conciliar vida emocional, financeira, com tudo Vocês isso? conseguem ligado enxergar a à minha igreja? olheira? Tem como ver? É oração, irmão. É muito temporâneo. É um desafio. É um desafio porque a gente que gasta muito tempo estudando a palavra, a gente sabe que é um trabalho. Você sabe, você é pastor de igreja, você sabe. Quando você vai elaborar um estudo, a gente não pode fazer uma coisa de micro-ondas, né? 30 segundos está pronto. Não, é um estudo. É um relacionamento com a palavra. Então, isso dedica muito tempo, cara. Sim. Então, acaba se tornando um trabalho. Aí, você conciliar isso com o trabalho fora, né? Porque hoje a gente não vive 100%, full time, né? Da obra. Eu acho que isso é a realidade de muitos pastores. Sim. Sim, muitos pastores estão nessa realidade de conciliar. Isso é um desafio, porque você precisa trabalhar no sentido da igreja, né? De forma de você preparar seu estudo, de preparar o seu sermão, de você aconselhar irmão. Às vezes você tem que tirar um tempo para visitar alguém, né? E também um trabalho fora. Você precisa trabalhar, velho. Você tem 2 crianças, uma esposa. E os meninos comem bem, cara. 2 homens. Cara, assim, e as coisas não estão baratas, né? Exatamente. Então você precisa trabalhar fora, você precisa ter um desempenho também ali, melhorar, né, profissionalmente para você crescer. E também dar uma atenção, cara, porque que nem a gente tem 2 filhos pequenininho, o John tem 3 e o Noah tem 6. Então, isso demanda muito tempo. Você tem filho também, você sabe. Sim. Demanda muito tempo, porque cara, você precisa criar os seus filhos, você precisa ensinar os seus filhos, você precisa passar tempo, gastar tempo, construir ali um núcleo com sua família. Aí tem a esposa tem as necessidades também. Então, conciliar tudo isso é um grande desafio na vida de um pastor. Sim. Que vive ali nesse contexto que a gente está falando. É um desafio enorme. Mas Deus vai dando graça. Deus vai dando graça e a gente vai superando cada desafio. Tem dia que a
que a gente acha que não vai dar certo, tem dia que a gente quer largar tudo, isso é fato, né? Quem nunca passou por isso? Mas o Espírito Santo vai dando ali a força necessária pra gente continuar, cara. Porque... Cara, isso é interessante demais. Porque tocar nesse assunto mostra que existe uma outra realidade. Sim. Porque, na verdade, todo mundo imagina. É sério, gente. Qualquer um que veio por igreja fora vai ficar rico. Vai ficar rico. Quem Meu Deus, eu tô lutando para pagar as contas e ainda não enriquei. Não. Então, assim, a gente temos que mostrar como que é mesmo. E não é fácil, meus amigos, não é. E gera um cansaço. Porque no meio ainda de todo esse contexto de trabalho, de família, de igreja, há outro lado, o espiritual. Exatamente. Como que alimenta isso daí? E, cara, o espiritual, eu acho que é o que mais pesa em tudo. Sabe, o cansaço do trabalho a gente releva. O choro do filho em casa a gente releva. A gente releva o chefe na sua orelha. A gente releva tudo isso. Mas quando se trata das batalhas espirituais que a gente enfrenta, aí o negócio é mais embaixo. Entendi. Né? Porque no meio desse turbilhão de coisas, você tem que estar ali, né, lutando. E é dias e dias. Há guerras menores, mas quando chega as guerras maiores, né? Exatamente. E, assim, eu falo que se as pessoas soubessem, as pessoas que olham de fora soubessem, né, quão difícil, quão árduo é isso. Eu falo, nem o Lucas já mencionou aqui, né, o Richard já mencionou, tem gente abrindo igreja aí como se fosse uma padaria, sabe? E eu fico abismada que eu falo, gente, porque você sabe que realmente são pessoas que não têm o temor. São pessoas que não querem levar o evangelho a sério. Porque quem quer levar o evangelho a sério sabe que o negócio aqui é mais embaixo. É doloroso. É doloroso. É doloroso você ver o evangelho verdadeiro, né, cara? Sim. Hoje eu brinco, né, com o pessoal da igreja. Falo, gente, vamos encher essa igreja? Vamos. Como que você faz, pastor? É só falar um monte de mentira. É só revelar o CPF. Desculpa, gente. Mas muito verdade. fácil. É muito fácil você... Entendeu? Mas quando você quer levar a sério as coisas de Deus, quando você abre a Bíblia, cara, e você quer aprender a ser parecido com Jesus, isso é um desafio enorme. Porque as coisas são mais... Tem os seus processos, cara. Não tem como. Então, e hoje em dia a gente vive numa geração difícil, né? Uma geração muito difícil. Então, esses são os desafios, cara, de um pastor. De uma comunidade, de uma igreja que quer levar o evangelho a sério. Porque as pessoas não querem, na verdade, o evangelho verdadeiro, né? Entendi. Elas querem esse evangelho de revelação, de revelar CPF, não sei qual o motivo, né? Eu não posso pegar o CPF na minha bolsa e ver o número, mas enfim. Então, as pessoas querem isso, a revelação... Né? E o show, o espetáculo. Igual a gente estudou. Movimento mesmo. Movimento. Na sexta-feira a gente teve gira também ou não? Quando Deus pega. Não, mas. Esse Rafa. Quando Deus pega, né? Quando Deus pega. Gente, então, já que vocês tocaram nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta, até mesmo pro pastor, no caso, como ele está nessa questão do Ministério de Ensino. Pastor, então, certeza que você está vendo todo o cenário, você está acompanhando tudo que está na mídia hoje em dia. Sim. Qual é o seu desafio que você vê? Porque você está falando de um cenário da igreja de vocês em que os membros partiram de um ponto de humildade para aprender, certo? Mas se hoje você fosse levado para uma comunidade para ministrar, você geralmente você vai olhar para o estilo daquela igreja ou você vai trazer esse mesmo contexto? Tipo, poxa, eu preciso ensinar. Vamos conjecturar um cenário aqui. Você vai numa igreja que a galera gosta mesmo desse tipo de situação que vocês mencionaram. Entendeu? Essa questão de revelação, não sei o quê, tal. Mas às vezes foge da linha. Tem os charlatões. Nunca vou esquecer essa palavra. Então, como que seria pra você, meu irmão? É um desafio pra levar isso pra esses lugares? Ou você nem chega a levar? Fala, não, melhor ficar aqui com o eu acho que nem me convidaria pra ir, eu acho. Mas, assim, vou responder essa pergunta, mas é interessante a gente analisar. A gente olha no todo, quando a gente abre a internet, a gente fica triste, né? Por tanto de coisa que a gente vê. Mas, falando como pastor local, da realidade que eu estou vivendo. Hoje, na nossa comunidade, a gente vive um grande despertar para a palavra. Glória a Deus. Isso é incrível o que Deus está fazendo lá. As pessoas mandam mensagem no grupo, pastor, hoje eu estudo, nossa, eu estou levando meu caderno. Vai ter. A gente está com um despertar muito grande lá com a palavra, as pessoas estão com sede de aprender, de abrir a Bíblia, de estudar. A gente, assim, os estudos estão sendo incríveis, porque Deus tem falado, porque não é só a palavra, não é só o conhecimento, mas a gente vê o Espírito movendo as pessoas a aprenderem, a se relacionar com aquela verdade que é dita.
Então a pessoa escuta, durante a semana ela, sabe, ela tá praticando, ela tá mandando mensagem no grupo. Então há um despertar, pelo menos a nossa realidade ali, de avivamento para a palavra, cara. Sim, Isso são é os micros interessante. avivamentos, eu costumo Exatamente. dizer. Porque, cara, a gente não Locais. dá valor nesses pequenos Exatamente. avivamentos. A gente mas está eles olhando acontecem. todo e vendo a bagunça, mas existe locais. Sim. E eu creio que aqui também, porque você já me falou que aqui no Ministério de A Sábado gente tá vocês rodando, tendo... cara. Tô brincando. Tamo não. Meu Deus. Tamo não, tá tudo bonitinho aí. Mas eu sei que o pessoal me fala, sábado tá tendo um culto de doutrina lá, o pastor tá pegando pesado. Eu falei, é isso mesmo? É isso mesmo. Nossa, quem foi que falou? Depois eu quero saber. O pastor tá me batendo. Aí eu fui um dia no futebol, não sei, aí tem um rapaz, eu fui no dia no futebol, aí o menino falou assim, hoje eu vou pegar o pastor Foi porque o ele... Ayrton. Foi o Ayrton. Foi. Vou bater no... Ele falou isso. Eu vou pegar o pastor porque ele tá pegando pesado ontem no culto de ensino. Eu falei, meu irmão, não faz isso. Ele falou pra mim. Foi. Sem vergonha. Então, mas o grande desafio é esse, cara. Mas eu acho que a minha maneira positiva de ver, eu acho que Deus vai começar a fazer isso. Você crê num avivamento voltado pro ensino, pastor? Porque, assim, a gente tá vendo esse movimento bagunçado aí, Sim. que se diz ser profético, Sim. que parece que gera uma esperança nas pessoas. Tipo, Sim. nossa, Deus vai vir com poder e tal. Mas eu tô sentindo que é o contrário. Porque, por exemplo, tá acontecendo nas pequenas comunidades a necessidade das pessoas quererem ler as escrituras, meditarem. Se for assim, cara, pra gente entrar num lugar e gerar esse tipo de coisa é impossível. Sim. A gente teria que ter, então, pessoas pro campo, mais para missões nesse sentido. Isso. E você acredita que a igreja, hoje, a que você está pastoreando, cara, você está preparando a galera para esse momento? Para esse momento. Eu creio o seguinte, quando a gente olha para a história, por exemplo, os grandes avivamentos, cara, são avivamentos espontâneos, sim, com bastante derramamento do Espírito Santo, sim, mas com fundamento sólido. Quando a gente olha para John Wesley, por exemplo, lá na Inglaterra, a gente vê um homem extremamente metódico, foi da onde surgiu os metodistas, um clube que ele fez com os amigos dele se chamava Clube Santo, mas que eram de um zelo pela palavra, um zelo pela oração, e eles uniam isso, e, cara, os caras revolucionaram a Inglaterra. Meu Deus. Então, eu creio que, se Deus for fazer algum avivamento nos últimos dias, e eu tenho essa expectativa, será um avivamento sólido. Sim. Pela palavra. Então, será algo que não vai ser algo passageiro, sem fundamento. Algo que vem e vai, sem aquele alicerce. Não, eu acho que vai ser o alicerce da palavra. Quando a gente vê outro avivamento também na história, o de Lutero, por exemplo, é pela palavra, meu amigo. Lutero, um monge, tá ali e ele abre as escrituras em Romanos, ele começa a ler Romanos, cara. John Wesley começa a ler Romanos. Então, os avivamentos vêm pela solidez da palavra. Sim. Então, eu creio muito nisso. Eu creio que Deus ele vai chacoalhar essa terra como tem chacoalhado, mas o avivamento que virá será um avivamento sólido pela palavra de Deus, cara. E esse avivamento, quando você fala esse avivamento voltado para a palavra, não está relacionado a uma reforma, vamos dizer. Ou você acredita que pode sim surgir uma nova reforma? Da magnitude de Lutero, não. Mas eu acho que uma reforma espiritual, sim. Sim. Também Precisa, né? Uma reforma espiritual no nosso meio. Né? Como a gente tem visto, cara. Infelizmente, a gente tem trocado as verdades do evangelho para agradar as pessoas. Sim. Né? A gente tem trocado fundamentos valiosos demais pra gente, apenas pra gente encher nossas igrejas. E talvez isso não seja avivamento, mas um enchamento. Uau. Então, quando a gente vê igrejas cheias, a gente precisa avaliar que tipo de mensagem está sendo pregada. Uau, né? exatamente. Que tipo de evangelho? Por que essa igreja está cheia? Será que é um avivamento verdadeiro, genuíno? Será que é a solidez da palavra ou será que é um movimento de extravasar, de conforto, Não, cara. Então a gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo, sabe? Eu fico muito triste porque, infelizmente, a gente tem vivido tempos difíceis onde as pessoas não estão dando o valor necessário para a palavra. Sim. Né? Às vezes a gente muitas pessoas vão para o culto atrás de outras coisas que não é a palavra. Então, um emocional, uma palavra coach, uma profecia. Mas a maior revelação é como a gente falou no último estudo. A gente estava falando de profecias, a gente estava falando sobre dons, né? E a gente estava falando sobre profecia. E a conclusão maior é que sim, os dons são reais. Os dons de cura. Deus dá profecias ainda para o nosso tempo, eu creio nisso. Sim. Mas a maior profecia, a maior revelação está ali, na palavra de Deus, nas Escrituras. Então, quando a gente prestar atenção nisso,
de entender que as Escrituras é o fundamental para a gente construir em cima disso um avivamento, cara, a gente vai conseguir, sabe? Cara, eu gostei dessa posição que você deu, porque querendo ou não, vai despertar muita gente. Sim. E eu espero que desperte muita gente para querer meditar nas Escrituras, lerem um pouco, porque isso é importante, meus irmãos. A gente bate muito nessa tecla, né? Sim, querendo ou não. Sim. Se você não lê isso daqui, um cara errado vai ler e vai te manipular. Exatamente. Pode anotar isso daí. Acho que é só a gente olhar o contexto hoje, né? Você perguntou de que forma aconteceria, a gente imagina um avivamento. E eu acho que é bem claro. Sim. Só olhar para a nossa realidade hoje, o que mais as pessoas precisam hoje, fundamento. Palavra. Sabe uma coisa legal que vocês falaram sobre essa questão do avivamento? É que a gente está acostumado a ver na internet mais os grandes falando. Sim. E os grandes, eles trazem o avivamento com um contexto tão sensacional do negócio. Sim. E a gente que está aqui embaixo parece estar tão distante. E tipo assim, poxa, tem algo de errado. Sim. E não que esses ministérios grandes não estejam acertando. Sim, é claro que eles estão num caminho até que legal. Mas, para ter chegado até ali, como avaliar as pessoas que estão ali perto? Como avaliar que aquelas pessoas que estão ali naquele movimento realmente querem aquilo, né? Então, tem muitos dilemas que eu vejo ainda da igreja que precisa ser cessado. Sim, sim. E uma coisa interessante que você falou, né? Se você não lê a Bíblia, você vai ser manipulado por ela. Tem um filme muito interessante, que é o livro de Eli. Você já assistiu o livro de Eli, né? Já é muito bom. Cara, o livro de Eli é muito bom. O livro de Eli mostra ali, de uma forma fictícia, né? Que o rapaz, que é o Eli, ele tá guardando um livro e alguém quer pegar esse livro desesperadamente. Aí você fala, mas por quê? Porque o cara quer manipular. Eles vivem numa sociedade meio apocalíptica ali. Todo mundo quer pegar aquele livro e um cara quer pegar o livro justamente para manipular as pessoas. E é isso que a gente vê hoje em dia, cara. Por falta do conhecimento, é que a Bíblia diz, meu povo perece. Meu Deus. Então, a Bíblia, cara, é onde você vai ter as ferramentas certas. Porque quando a gente olha o contexto de Mateus, capítulo 24, a gente vê Jesus falando sobre os princípios das dores. Exatamente. E o contexto dos últimos dias ali. E Jesus fala assim, em meu nome aparecerão muitos falsos profetas. Então, uma das características dos últimos dias, e eu creio, a gente fez um estudo sobre isso na igreja, sobre os últimos dias, a gente crê que os últimos dias já estão aí. A gente crê que nesses últimos dias aparecerão muitos falsos profetas, muitas doutrinas. Como já tem aparecido, cara. É só você ligar a internet e você ver o que está acontecendo. E como que a gente acha munição para se defender disso? É através da palavra, através do conhecimento, sabe? Porque muitas igrejas estão deixando, né, essas doutrinas, e são doutrinas sutis. Sim. São coisas sutis que entram dentro da igreja, do nosso contexto. Você vai entrando e a gente vai permitindo até o ponto disso se tornar o fermento, né, que vai envenenar toda a massa. Exatamente. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta rápida para a Rayane também, porque é uma pergunta que eu já deveria ter feito há muito tempo. Olhando para todo esse contexto, Rayane, que o pastor Richard mencionou, e para tudo isso que vocês estão vivendo também como comunidade, como igreja, para você, olhando todo o cenário, como que é para você sendo esposa de um pastor, querendo ou não, tem um trabalho, tem sua vida pessoal e tudo, como que você lida com, hoje em dia, que a gente vê muito isso, né? Eu vejo que você é uma mulher muito submissa, pastor Richard. Quando o cara ele decide uma coisa, tu acompanha. E eu não podia deixar de enfatizar isso. Amém. É uma das mulheres muito submissas que eu já vi. Amém. Tipo, se ele falar, vou pular no buraco, tu pula também. Mas você acompanha, porque você entende que, biblicamente, a mulher acompanha o marido. Sim. Mas o cenário atual que a gente vive, no contexto das mulheres, as mulheres não estão querendo ser submissas. Sim. Porque elas têm uma interpretação própria. E eu queria saber qual que era a sua interpretação em relação a isso e como que você lida com esse movimento contrário hoje. Tá. Eu vou dividir aqui em três fases, assim posso dizer. Primeiramente, hoje em dia, infelizmente, né, a submissão ela é vista como algo negativo. Sim. Ali, né? As mulheres que eu falo que hoje estão dentro do contexto de igreja, sim, que não conseguem compreender isso, infelizmente são mulheres que ainda não conheceram verdadeiramente o Evangelho e não conseguem abrir ali a Escritura e entender o que Cristo disse, o que sim, Paulo ali no Novo Testamento está dizendo. Mas se a gente vê, desde Gênesis Deus já estava estabelecendo sim, tudo. Desde a criação Deus já estava estabelecendo tudo, né? E submissão, como eu disse, dá para separar aqui em três fases. Primeiro, a mulher ela é submissa quando ela entende
que o marido, ele é ali o chefe, ele é ali o que governa ali a casa, Legal. a família. Sim. Né? Então, a primeira coisa, quando a mulher identifica isso. Se o cara não governa, não A tem como ela se bagunça- submeter. A bagunça vem aí, vem, né? Então, a primeira coisa, a mulher reconhecer ali a questão do marido do seu chefe do Sim. lar. Segundo é quando ela se submete a isso. Sim. Então, ela aceita e ela se submete. E o terceiro é quando a mulher, ela enxerga a missão do marido e ela auxilia ele a cumprir essa missão. Sim. Então, ela está sendo submissa, sabe? Então, eu acho que seguindo esses 3 pilares, a mulher, a gente pode chamar ela de submissa, né? E, infelizmente, como eu disse antes, isso é visto como algo negativo. Você fala sobre submissão às mulheres. Deus me livre! Como assim? Homem nenhum manda em mim. Exatamente. Só que não é essa questão de mandar, sabe? Não é nessa forma negativa, porque quando as mulheres hoje, quando fala sobre submissão para elas, logo eu acho que vem automático na mente um homem ríspido, um homem grosseiro, um homem agressor, a qual a mulher ela tem que ficar ali quietinha, sendo agredida, sendo humilhada, e não é sobre isso que a gente está falando. É o contrário. Exatamente. Porque quando Paulo ali está falando, mulheres, ó, sejam submissas ao esposo de vocês. Mas aí tem o texto embaixo. Que o Não pessoal acaba esquece. ali, não acaba só no mulheres sejam submissas. Tem o texto embaixo, a qual pesa, na minha visão, é o que pesa ainda mais. Sim. Paulo fala, ó, e vocês, maridos, amem a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. Ou Você seja, sabe o Um que homem é parecido com Jesus. Você Meu Deus. sabe o que é amar como Cristo amou, como Cristo ama. Você sabe o peso disso. Então, a gente pode até colocar essas pautas. Amar como Cristo amou é tipo... Olha, é interessante que essa ordem é só pro homem. Sim. Não é dado pra mulher. Exatamente. A mulher, ela não tem a ordenança, tipo assim, ame o seu marido. Não. Só ela o respeito, né? Só o respeito. O respeito. Então, tipo assim, se o homem, ele deve amar a esposa, cara, tem tantas coisas que, como o exemplo da igreja, ela pode magoá-lo, pode feri-lo, Exatamente. pode fazer tantas coisas e você ainda tem que amar. É por isso que eu falo que é entender. Quando você entende, você fala, não, a mulher ainda está até numa posição ali melhor. Sim. Porque o homem, Rafa, que nem eu disse, né? Deus estabeleceu ali tudo desde o início, desde a criação. Então, você vai lá para Gênesis, Sim. lá na criação, então Deus vai lá, cria o homem e fala, ó, agora você domina sobre tudo isso aqui. Você tem a sua Gerenciar. função agora de gerenciar os animais, Meu Deus. a terra, seu trabalho. Você tem, é isso aqui, sua responsabilidade é você dominar sobre tudo isso daqui, sabe? E daí Deus olha tudo aquilo, passa o tempo, Deus fala, não, mas esse cara tá precisando de alguém, precisando de algo a mais para o negócio ficar melhor. Tá Sim. bom, mas eu acho que ele precisa ali Sim. algo melhor. Então, Deus fala o quê? Eu vou criar alguém que o corresponda. Que vai corresponder o quê? Sim. Ali na forma sentimental, que corresponda na forma física, na forma emocional, na forma espiritual. Sim. E ali Deus cria a mulher, né? E quando Deus cria ela, o que ele fala? Olha, vou fazer para você alguém o quê? Que te corresponda, que te auxilie. Meu Deus. Então ali Deus já falou qual era o lugar da mulher, irmão. Sim. É auxiliar. Mas Sabe? só um ponto, não querendo cortar. Eu entendo também, mas não justifica, tá? Entendo, mas não justifica. Algumas mulheres têm esse bloqueio da submissão, Sim. É isso, eu ia mencionar sobre isso. né? Isso. Eu só vou complementar, mas eu entendo porque existe também homens que não entendem a missão primária. Não, Exatamente. total. Então, não tem como, irmão, uma mulher ser submissa a um homem que não se parece com Jesus, por Que exemplo. não entendeu o papel dele ainda. Que não entende o papel dele como gerenciador. Quando Deus cria Adão, ele fala, ó, você vai gerenciar o jardim. Essa função ele não passa para a mulher, mas ele passa para o homem. Então o homem tem a responsabilidade de gerenciar tudo que Deus tinha criado, inclusive a mulher. Então é por isso que quando a mulher cai, ou a serpente engana a mulher, Deus vai cobrar quem, meu amigo? Vai cobrar o Um homem? homem. Ele não chega no na jardim, mulher, né? ele chega em Chamando Adão. Eva, cadê? Não, é Adão. Cadê você? Então a responsabilidade está no homem. Então o problema de muitas mulheres não corresponderem à submissão é porque o homem não está cumprindo seu papel como homem. Exatamente. Cara, vocês tocaram nesse ponto, é muito interessante, porque se existe esse acordo mútuo, a gente pode evitar muitas intrigas dentro do casamento, né? Que nem, por exemplo, existem casos que a gente pode acompanhar onde mulheres
elas optam pela separação hoje em dia. Hoje em dia o aumento de divórcio tá grande, principalmente no meio dos crentes. Sim. Né? E assim, a gente tem alguns respaldos que podem validar um divórcio, é claro, mas tem outros que são totalmente sem noção. Eu não vou separar do meu marido porque ele não me comprou algo específico que eu queria na hora. Acontece. E aí, tipo assim, quando a gente escuta uma frase como essa, a gente pensa, poxa, mas será que só foi por causa daquilo? Mas tem um contexto por trás, como o pastor falou. Então eu creio que para a mulher, ela tá nessa situação que nem a Rayane mencionou, o homem tem que estar trabalhando ali muito para sustentar isso. Na minha visão, é uma via de mão dupla, né? Sim. É o homem entendendo o seu papel e do outro lado a mulher entendendo o papel dela. Sim. Para ambos não querer ali tomar o espaço um do outro. Então não é o homem querendo o espaço da mulher e nem a mulher querendo o espaço do homem. Mas ambos assumindo o seu papel, tudo flui. Sim. Sabe? Então é que nem eu falo, eu até orei esses dias e falei, Deus, muito obrigada por me permitir ter esse tipo de pensamento. Sim. E que eu nunca perca essa linha de raciocínio em mim. Eu sempre quero ser submissa. Eu falo para ele, hoje eu trabalho fora, hoje eu estudo, né, eu faço faculdade, mas eu olho para ele, eu falo, amor, minha oração, meu filho, é que você seja rico e você, sabe? Eu falo assim, não tem essa de eu trabalhar, de eu fazer faculdade e eu me achar algo a mais do que você, assim. Eu falo, amor, você é o cabeça daqui, sabe? Porque na minha mente, Rafa, é o seguinte, tanto que todas as vezes que eu oro, pedindo a Deus alguma direção, eu falo, Deus, direciona o meu marido, porque eu sei que eu peço mais direção para ele do que para mim, porque na minha mente Deus é o cabeça soberano sobre o nosso lar, sabe? E quando Deus ele quer direcionar algo, eu creio que ele passa para o cabeça do nosso lar, que é o meu esposo. E através dele, ele passa para mim e a gente executa a vontade de Deus. E é assim que tem sido, que nem você falou, eu vejo que se o Richard cai no buraco, você vai junto. Porque se Deus mandou, Deus passou para ele, eu sei que Deus fala com ele, eu vou, porque eu sei que é Deus falando. Eu sei que não é dele. Então, eu acho que para a mulher é muito mais fácil ela ser submissa quando ela vê o esposo tendo um relacionamento com Cristo. Caramba, eu acho que isso faz a total diferença. Porque quando uma mulher vê num homem, sabe, a omissão do relacionamento com Jesus, ela não tem a confiança de confiar a vida dela e a vida dos filhos na mão desse cara. Ela vai falar, não, esse cara vai jogar a gente num buraco. Sabe? Então, por isso que eu falo, se um homem entende a importância do papel e a importância de estar num relacionamento com Jesus, tudo muda. Sabe? A mulher, ela tem isso de olhar o homem com esse olhar de, sabe, de admiração, quando vê ele nessa posição. Mas agora você pega um homem que está lá querendo fazer o que quer, não quer um relacionamento com Jesus. Você olha, por isso que você vê, o que você mais vê hoje? Mulheres o quê? Sendo a cabeça de casa, porque o homem é um banana, o homem ele não quer a responsabilidade. Exatamente. O homem ele não quer, sabe, se gastar a vida dele ali aos pés de Jesus. Ele não quer. Ele quer viver seus próprios prazeres. Não, eu tô cansado. Não quero isso. Não. A mulher não vai se submeter a isso, mas não vai mesmo. Não vai mesmo, sabe? Cara, eu gostei dessa pontuação que vocês fizeram, porque... E por que eu quis trazer esse assunto, Rai? Porque, querendo ou não, hoje a igreja, no geral, você pode ir em várias comunidades, o que você mais vê são mulheres dentro de uma igreja. Você tá vendo poucos homens no ministério. Eu costumo dizer que aqui na igreja, a gente é pequeno, porque a gente tem mais mulheres e menos homens. E não, tipo, no sentido ruim da coisa, mas é porque se as mulheres solteiras que estiverem nessa comunidade se casar com um homem de uma outra comunidade, uma igreja saudável vai indicar que essa mulher vai congregar com seu marido. Isso. Entendeu? Não é o contrário. Então, quanto mais homens a gente tem no local, obviamente, vai vir mais famílias. É o que aqui a gente analisa. Só que hoje, infelizmente, existe essa manipulação emocional, porque já que temos um contexto, uma igreja que é mais formada por um público feminino, o emocional é mais fácil de trabalhar. Então a irmã, tipo assim, que vem emocionalmente para dentro de uma igreja e ela conhece alguém lá fora, ela vai convencer a todo custo aquele cara porque ela se apaixonou primeiro pelo pastor e não pelo rapazinho que ela vai casar. Entende? Então eu vejo um perigo disso, entende? Então quando você pontua isso, vai gerar sim uma chavinha na cabeça de muita gente ali em casa e vai pensar, poxa, fiz cagada. Mas ainda dá tempo de restaurar o casamento. Eu acho que aí você pode falar, poxa, mas eu sou homem e minha mulher não tem o respeito, a submissão pra mim. Cara, eu acho que
como houve uma frase, né? Quem entende primeiro, morre primeiro. Exatamente. Então, se você entende, e você entendeu primeiro que você precisa amar a sua esposa, cara, ame como Cristo amou a igreja. Sim. Independente da resposta dela. Porque eu creio que através disso Deus vai trabalhar. Tem um testemunho muito interessante de uma irmã, e ela vai contar, né? O marido dela era um carrasco, e ela crente, né? Meu Deus do céu. Toda vez que ela chegava do culto, o marido dela batia nela e tudo mais, e era aquela brigalhada toda. E ela entendeu a submissão, ela entendeu o respeito. Sim. E o que ela fez? Todo dia, ela chegava do culto, o marido bêbado às vezes, ela ia para a cozinha, fazia o melhor jantar para ele, fazia a mesa e falava assim, ó, tá aqui seu jantar, tá pronto, vem jantar. E ela começou a tratar esse cara super bem, apesar do cara ser ríspido com ela, brigar com ela. E ela começou a tratar esse cara com o máximo respeito do mundo. Uau. Até o ponto do cara chegar nela e falar assim, o que você tá fazendo? Virou uma mesa assim, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Ela falou, fiz o jantar pra você, por que você tá bravo? O cara falou assim, não, eu tô te tratando de uma forma horrível e você vem com respeito e bondade. Não posso assumir isso. E o testemunho dessa moça é que depois de o cara receber esse respeito, esse amor, esse afeto, essa submissão dela, ela disse que o cara aceita um dia ir pra igreja com ela. Caraca, irmão. E o cara se converte, cara. Então, tá vendo? Quando você entende, por mais que a pessoa não corresponda a essa verdade, mas você fazer a sua parte, isso tem um poder extraordinário. É o que Pedro fala, né? É o que a Bíblia fala. Que a mulher, às vezes, ganha um homem sem a palavra. Sim. Então, é pelo testemunho. Uau. É pela vida, Sim. sabe? Então, é muito interessante a gente analisar isso também. Então, quem entendeu o primeiro princípio, Sim. morre primeiro e vive o princípio, sabe? Entendi. Cara, eu gostei muito desses pontos que vocês falaram. E uma pergunta que eu quero deixar aqui pra vocês é: se acontecesse de vocês terem que discipular um casal que tivesse que trilhar esse mesmo caminho que vocês estão trilhando, quais conselhos vocês iriam dar? Pode falar. Pode falar. Olha, eu acho não, né? Certeza. A primeira coisa é falar, ó, estejam assim debruçados aos pés de Jesus. Oração sem cessar, sabe? Se revistam. Sim. Seria o meu conselho, se revistam, sabe, do Espírito Santo. E já logo falaria. Vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter espinhos nessa caminhada. Mas haverá Deus. Uau. Haverá Deus, sabe? Enxugando as lágrimas, haverá Deus suprindo quando precisar, né? E dizer que vale a pena. Falar assim, é esse o chamado que Deus tem para a vida de vocês, então vai. Independente de fulano, independente de ciclano, independente de como esteja o contexto de vocês hoje, apenas vão debaixo dessa palavra. Uau. Porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Não tem essa de Deus te chamar para algo e te deixar ao vento. Nossa. Não. Ele te chamou, Ele vai puxar a responsabilidade para Ele. Vai falar, não, eu que estou te colocando aqui, então pode ir. Não, Sim. Jesus, mas olha isso, mas esse contexto não está condizendo com o que o Senhor disse. Não interessa, vai. Sabe? Se está faltando algo aqui, fala, Deus, ó, foi o Senhor que chamou, mas não está dando aqui. O Senhor pode resolver isso aqui para mim poder continuar? Isso é bom. Sabe? E é esse diálogo, essa intimidade que a gente tem que aprender a ter com Jesus. Então, falaria, ó, intimidade. Uau. Busca, entrega e revestimento. Meu Deus. E você, meu querido? A gente já falou tudo, mas eu só para complementar, eu acho que só uma palavra, renúncia. Nossa. Também. Essa palavra é para mim é a principal. Renúncia do quê? Quando você casa com uma pessoa, cara, você entende que você não vai fazer mais do que você gosta. Né? Muitas Tocou vezes no você- ponto certo, pastor. Essa é a realidade do casamento, meu amigo. Então, se você tem alguns hobbies, algumas coisas, às vezes você vai ter que abandonar muitas coisas. É o mesmo relacionamento com Jesus. É por isso que Jesus usa muito essa figura de linguagem entre Sim. o casamento e o relacionamento com ele. Porque a palavra correta é renúncia. Você vai renunciar a muitas coisas para agradar o seu cônjuge, para agradar a sua esposa, para agradar o seu marido. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Uau. Né? Então esse é o princípio. Às vezes renunciar a um orgulho. Às vezes renunciar àquela palavra assim, tô certo, ele tava errado. Não, mano. Esse é um ponto que Eu já pega aprendi, muito. eu já aprendi, meu amigo. Eu perco a briga, eu quero só paz. Tudo bem, você tá certa. Então isso é renúncia, Deus, sabe? Você, Isso é muito bom. entendeu? Eu acho que é uma palavrinha mágica, sabe? Cara, No eu tô casamento. muito feliz, gente. A gente já tá encerrando, mas muito obrigado. Obrigado por esse tempo que Agradeço. vocês trouxeram aqui pra gente.
por todo esse material de experiência que vocês tiveram. Eu creio que isso vai ajudar muita gente no ministério. Sim. Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem uns pastores ali camuflados que Deus vai levantar. Sim. E talvez esse material pode chegar para essas Sim, pessoas. com certeza. E, meus amigos, se vocês ficaram até aqui no final, se você ainda não se inscreveu, não ativou esse sininho ainda, e se você ainda não comentou, não mandou perguntas, manda perguntas que eu vou mandar para eles responder. Manda todo tipo de pergunta. Pode mandar. Você, feminista empoderada, manda também. Manda todo mundo. Vai ser uma benção, tá bom? Mas que bom que vocês ficaram, assistiram. Gente, compartilha, tá bom? Compartilha que é importante, não só para monetizar o canal, mas para alcançar vidas. Essa é a ideia. A gente chegar no público mais simples, que às vezes acha que tudo tem que ser potencializado, grande. Não. Existem igrejas pequenas que Sim. estão vivendo algo real também com Jesus. Glória a Tá bom? Deus. Fiquem todos com Deus e até mais, pessoal.